Boa tarde a todos, mais uma vez aqui Edson Gomes no canal Diário Soldado da Amazônia. Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, juntamente com Oswaldo dos Santos Coelho, um soldado da Amazônia que diversos anos passou juntamente comigo em missões na Amazônia brasileira. Agradeço a todos que assistem o canal, que dão seus likes e que Deus abençoe todos vocês e todos os seus familiares, protegendo cada segundo de suas vidas. Hoje, dia 15 de março de 2021. Então, agora, eu tenho esse privilégio e vou dar aqui a palavra para o nosso soldado da Amazônia, Oswaldo dos Santos Coelho. É com você, meu amigo. Pode falar. Lembrando que nós aqui estamos usando, a máscara individual, álcool em gel. E no momento que ele estiver falando, ele vai ficar sem sua máscara, já que eu estou usando, estou no tema de distanciamento. Tá bom? Então, todos nós temos que nos proteger, ter fé em Deus, que tudo vai dar certo. É com você, Oswaldo. Pode falar. É uma graça e satisfação estar aqui com o Edson, fazendo parte também desse canal maravilhoso, onde as pessoas têm a oportunidade de relembrar uma boa fase da nossa vida, que é a vida na caserna, que a minha vida, no caso, na caserna iniciou lá no segundo BF, entendeu? Que depois passou a ser conhecido como 7º BIS depois. Fui para lá em 89 e me lembro bem que foi coisa de Deus. Deus é maravilhoso. Eu sempre tive muita vontade de servir, que eu já tive um irmão que foi 2 anos antes de mim servir o quartel. Ele passou a vida dele todinha lá no Parque Regional de Manutenção, só trocou de sala, mas passou a vida dele todinha lá. E eu tinha muita vontade de servir, mas servi em quartel operacional. Eu me lembro bem que eu tinha uma grande chance de ser dispensado por causa do efetivo, e alguém que tinha sido indicado para ir servir na fronteira estava desesperado, e alguém chegou comigo e disse: olha, tu quer ir servir realmente? Eu posso te dar uma vaga, mas vai ser lá na fronteira. Daí eu falei: meu amigo, aonde você mandar, eu quero servir. Aí, quando foi publicado lá, estava que eu ia para o 2º BF, Boa Vista, Roraima. Nunca tinha ido lá na minha vida. E aí me apresentei na SEACOM, e da SEACOM peguei o avião e fomos para Boa Vista. Cheguei lá, a primeira figura que eu conheci lá foi o Cabo Voltares, que me recepcionou lá e a quem eu tenho um apreço muito grande. E assim começou a minha vida. Fiz parte incorporei na CIA de Fuzileiro de Selva, na época, e depois de alguns anos eu fui remanejado para a DEF, que no período era a CEF, e depois passou a ser DEF. E de lá eu tive a graça e satisfação de servir em Surucucu, passei 4 anos lá e alguns meses, depois voltei para a sede, onde eu pude trabalhar como padrinho de pelotão. Tive a graça e satisfação de embarcar materiais lá. Na época estava em construção ao Aris, que era o 5º PEF, e foi uma experiência muito boa. Fiz muitos amigos na aeronáutica, que acabou que esses amigos mais tarde acabaram tendo vamos dizer assim, sendo uma peça fundamental, que depois eu voltei a servir em Oaris, e nesse período em Oaris eu tive um acidente lá, que eu fui picado por cobra, fui fazer uma manutenção lá na microusina e também uma manutenção do equipamento rádio que estava dando problemas. E nessa ocasião que eu estava fazendo manutenção na antena de polo lá, que a gente utilizava, eu acabei que fui picado por uma cobra de jararaca. E aí depois eu tive que ser evacuado, e nesse período o pessoal da FAB foi muito atencioso. Eles fizeram lá das triplos corações lá e conseguiram reverter um plano de voo que eles tinham para poder me evacuar. Eu já tive uma outra experiência que nos 4 anos lá de Surucucu, antes de eu ir para Surucucu, eu tive a experiência de já trabalhar no embarque e desembarque das aeronaves. E aí lá, eu me lembro como se fosse hoje, a primeira vez que eu fui
lá naquela cachoeira de 2 horas. Sim. A gente estava fazendo um churrasquinho lá e surgiu aquela conversa. Cara, essa cachoeira é alta. E aí, cara, quem cair daí tá morto. Aí eu me lembro como se fosse hoje, eu falei bem assim, rapaz, só Deus para salvar o cara numa queda aí. E quem foi a figura? Alguns meses depois, a gente estava numa missão e a gente tinha que atravessar as corredeiras ali. E por fatalidade, na madrugada tinha chovido e a água estava um pouco forte. E a gente esticou um cabo para atravessar e eu fui atravessar. Na hora que eu fui atravessar, o cabo rompeu e eu caí na água. E passei ali nas 3 quedas que tinha e caí propriamente na cachoeira de 2 horas. E Deus foi tão maravilhoso que eu consegui ainda voltar, né? A gente passou a noite lá. Me lembro muito do Feitosa, que o Feitosa teve sempre ao meu lado ali, me dando todo o apoio. E no outro dia pegaram e dividiram todo o meu equipamento com os demais e a gente voltou. Saímos cedo e fomos chegar já de noite lá no pelotão, porque eu não conseguia desenvolver uma caminhada boa em vista dos ferimentos que eu tinha. Cheguei e teve suspeita de ter hemorragia interna, foram várias suspeitas, mas Deus foi tão maravilhoso que quando eu cheguei em Boa Vista, na ocasião, eu me lembro bem que o pessoal da FAB receberam a notícia, né? E eles pegaram, alteraram o plano de voo deles, que estavam tendo uma operação de abastecimento do PA lá em São Gabriel da Cachoeira, e eles cancelaram. Falando em PA, o que é esse PA, Oswaldo? Plano de Apoio à Amazônia, que era um programa que as Forças Armadas, em especial o Exército, em apoio com a Aeronáutica, tinha essa atividade, que a FAB, de tempo em tempo, periodicamente, né, tinha um plano em que deslocava as aeronaves para pegar e transportar suplementos e todo o material que era preciso para a continuidade do projeto Calha Norte, que era os destacamentos de fronteira, que tinha a visão de desenvolver as regiões onde eles eram implantados. Então, algumas regiões desenvolveram bem, outras nem tanto, por causa de que acabou entrando em conflito com algumas outras leis, né? Por exemplo, as áreas indígenas, que era bem limitado a entrada de pessoas nessas áreas, acabou que não teve como desenvolver uma comunidade mais aberta, tendo em vista ao conflito dessas leis. E aí eles cancelaram a atividade deles lá em São Gabriel da Cachoeira e cortaram o caminho, passaram para o Surucucu para me resgatar, levaram eu para Boa Vista e já fizeram o plano, o PA já de Boa Vista lá para os destacamentos que tinha de Boa Vista, que no caso tinha Surucucu, né, que era o 4º PF, e Auaris, que estava em estado de implantação, que precisava da aeronave, que só dava para ir por aeronave. E quando eu cheguei em Boa Vista, fui atendido tudinho, para graças à satisfação, né? Deus realmente mostrou o seu poder, onde, graças a Deus, não quebrei nenhuma falange sequer do dedo, e só eram hematomas mesmo, e hoje em dia, graças a Deus, faço tudo que eu fazia naquela época, e não sinto nenhuma sequela daquele acidente. E lembrando, Oswaldo, não te cortando aqui, para mim não esquecer, que são tantas coisas que nós sabemos e contamos, né? Esse episódio que aconteceu com ele, do acidente da picada da jararaca, que ele estava instalando a antena de polo, eu estava presente, tendo em vista que existia uma patrulha que ficava na usina, passava uma semana, 3 dias, né? E ele tinha que levar um material, que era a antena de polo, mais outros equipamentos, e eu fui junto com o soldado Abraão e Ivan, acompanhando ele, que era uma caminhada de 5 horas através da selva. E quando chegamos lá no local que ele foi instalar a antena de polo, que nós ficamos embaixo aguardando, ele subiu na árvore, e foi quando ele sentiu algo estranho, que ele falou que estava sentindo uma tontura, algo tinha parece picado ele, parecia uma coisa simples. E nós vimos que ele estava tipo desfalecendo lá na árvore. Eu lembro muito bem que o Abraão estava com um facão, né? Felicidade, Abraão, onde quer que você esteja, né? Estava com teçado, e ele subiu para tentar ajudar o Oswaldo a descer, para ele não cair. Mas ele desceu, quando chegou embaixo, nós deitamos ele, e nós vimos que tinha uma jararaca lá em cima na árvore. E o facão, e o Abraão prontamente teve que pegar ela para poder saber qual era a cobra, né? Identificar, para poder informar na hora que ele fosse prestar socorro. E detalhe dessa missão aí, do que aconteceu.
Enquanto ele ficava com o Abraão e um militar que estava na usina, eu subia com um outro militar e nós abrimos uma clareira em mais ou menos assim 2 ou 3 horas, usando simplesmente teçado, né, que é o facão. Cortamos ali as árvores que nós pudemos cortar lá em cima no pico da montanha, que ficava acima da cachoeira, e não conseguimos abrir totalmente, tendo em vista que era difícil. Nossas mãos já estavam ensanguentadas, e aí nós revezávamos, ficava com ele lá embaixo, o outro subia, até que vimos que já tinha condições de uma aeronave chegar ali para fazer evacuamento. E fizemos contato com a aeronave que tinha ali próximo, que fazia apoio aos indígenas, que era o helicóptero RR-44 da empresa Eli Santa, um helicóptero vermelho, né? Ele deve ter lembrado agora. Nós conseguimos contato com essa aeronave e ele estava a 1h30 de Surucucus e ele fez um trajeto inverso também, indo até Awariz. Nós informamos para eles que não tinha possibilidade de fazer o toque da aeronave no solo, mas iam tentar fazer o embarque dele de qualquer jeito. E nós levamos ele com dificuldade, porque era uma serra que subíamos caindo, e lá em cima o helicóptero parou assim na altura de 1,20 m, 1,5 m, e às vezes o helicóptero oscilava, subia para 2 metros, descia, e eu me pendurei no esqui do helicóptero, e ele, se segurando em mim, conseguiu passar para cima da aeronave, e nós jogamos ele lá dentro, e a aeronave conseguiu levantar o voo, levando ele até Surucucus, que aí que foi a segunda parte do resgate. Já era às 5 horas da tarde, saiu de Awariz para Surucucus, né? Foi. Então saiu de Awariz, quando ele foi acidentado, para Surucucus. E lá foi que o PA, né, a aeronave do Búfalo, e fez uma modificação no planejamento e levou ele para a cidade de Boa Vista. Então, são aquelas histórias reais que aconteciam lá, que nós fazíamos parte, participávamos junto, eram militares no mesmo momento, e sabemos todas essas histórias que estão sendo aqui contadas. Então foi um detalhe que eu queria falar, que eu conhecia, tinha conhecimento dessa situação dele. Fala, João, continua. Pois é, então, como ele bem lembrou, né, são situações que às vezes surgem inesperadamente e aí requer a experiência que nós temos, né? Então, me lembro bem que alguns meses atrás tinha sido cogitado essa questão de que se acontecesse alguma coisa, ou de repente poder aproveitar o apoio dessas aeronaves para levar o suplemento e não a gente ter que levar ele no lombo, né, nas mochilas, porque era necessário ter um efetivo lá, tanto para proteção da microusina, como caso acontecesse algum problema, alguém está lá para pegar e tomar as medidas para não ter um prejuízo maior, né, ao equipamento. Então sempre tinha, até a gente comentava que quando a gente voltava de lá, a gente passava uns 3, 4 dias com aquela zoada no ouvido. Isso. Então, da turbina lá da microusina. Fora os mergulhos tinha que fazer para limpar lá, né? Lá em também. cima. Limpar lá a grade lá, porque com o tempo vinha as folhas entupindo, e aí tinha que ficar limpando. Então era preciso o pessoal estar lá, porque senão o pessoal tinha que deslocar lá da base de Awariz para ir até lá a microusina. Porque ao contrário de Surucucu, que era mais próxima, já de Awariz não, a de Awariz era um pouco longe, a microusina. Então tinha esse efetivo. Até que eu me lembro, não sei se alguém já bateu o meu recorde, né? Mas eu na tentativa de ajudar meus camaradas, né? Como a maioria tinha família, tudinho, e tinha a gente que era meio que rodado, sim, o Edson estava lá sem a família dele, e eu não tinha, então às vezes a gente se dispunha em ficar mais tempo. Isso. Então eu passei 45 dias direto lá na microusina, revezando somente o meu efetivo, isso, só os soldados que iam lá para revezar. Mas eu passei 45 dias, foi uma experiência muito boa mesmo, que eu acabei para aproveitar para refletir bem na vida. Então foi um momento muito bom, que foi bem edificante. Sem falar que você falou aí, 2 detalhes, você falou em recorde, então eu vou falar também uma outra situação, que além de passar 45 dias na usina, eu lembro que nós passamos, eu acho que fez parte dessas equipes também, 7 meses fazendo a limpeza e a reconstrução e trocas de poste, que tinha, que era do poste 1 até o poste 75, que era saindo do pelotão até chegar na microusina. Então nós saímos com a patrulha e chegávamos até na microusina trocando esses postes. E lembro que nós ficamos 7 meses fazendo esse trabalho, que tinha a equipe que era para cozinhar, que era o Javilmar, tinha o sanfoneiro, tinha R. Silva, R. Lima, né? Aquela turma todinha ali que são sempre bem lembradas por nós. E em falar em recorde também, o Oswaldo tem um recorde interessante, que nós tínhamos as competições lá da infantaria, então lá na frente o soldado guerreiro de selva, né? A competição dos pelotões. E fazia equipe que fazia abdominal, tinha equipe que tinha que ir com a mochila até no pelotão, tinha equipe que tinha que fazer natação, outra equipe que fazia canoagem, e tinha equipe que fazia barra abdominal.
Eu lembro que o soldado que a gente chamava de Mererê, né? A apelido dele era Mererê, ele fez 2.700 flexões em 3 horas. E o Oswaldo, ele quebrou um recorde. Fala aí agora do seu recorde de flexão, Oswaldo, que você foi reconhecido na brigada, na primeira brigada de infantaria de céu em toda a Amazônia. Fala aí qual foi o seu recorde. Eu queria até relembrar aqui um detalhe para, às vezes é questão de fé, né? Eu não posso deixar de dar esse detalhe. Quando eu entrei no quartel, eu já tinha um bom condicionamento físico. Até eu às vezes provocava muito meus amigos por causa disso. Mas infelizmente eu era muito soberbo. Isso eu tenho que dar a cara a tapa. E eu tinha tudo, vamos dizer assim, para de repente conseguir o diploma de melhor aptidão física. Só que na véspera do teste de melhor aptidão física, eu amanheci com um tumor no cóccix, o que iria impossibilitar eu fazer abdominal, remador. Então eu acabei que não participei. Eu me lembro que quem ganhou na época foi o GR. O GR, eu me lembro que na corrida ele ganhava de lavada, mas em compensação, na flexão, na barra e no Abdominal? meio sugado, abdominal, eu tinha um condicionamento um pouco melhor. Mas perdi porque não pude participar. Tudo bem, passou-se os anos, eu estava ainda me recuperando ainda de uma lesão que eu sofri numa operação, que eu acabei me acidentando, eu estava com equipamento e caí de uma altura e caí sentado, daí eu estava me recuperando. Daí surgiu o general, se não me engano, Cleidiomar, né? Cleidiomar. Ele, um general que deixou o nome dele gravado, porque era alguém que tinha um condicionamento físico impecável. E aí ele criou a competição de Super TAF na primeira brigada de infantaria de selva. E aí eu me lembro como se fosse hoje, que o pessoal pegaram e me chamaram, né? Porque sabiam que eu gostava de fazer flexão e eu fazia muitas flexões e eu estava de recuperação. Digo, gente, eu não sei se eu vou dar conta não. Mas quando fizeram ali a repescagem, né, nas companhias, eu fui o que foi visto que fazia uma quantidade melhor. E quando nós fomos para a brigada, eu me lembro como se fosse hoje, eu fiz na média de 180 flexões, só que as que valeram mesmo, porque tinha lá as regras, né, que tinha que bater a mão o peito na mão do contador e essas coisas tudinho, foi contado 153, até hoje eu tenho esse diploma. E aí, tendo em vista ali que eu estava vendo que eu estava deixando de fazer com o padrão exigido, eu parei, daí eu digo, bem, não sei se o pessoal vai dar conta, né? O segundo colocado fez 80 e poucas, então acabou que o 7º bicho foi consagrado aí recordista, né? Porque nós ganhamos, eu bati o meu primeiro recorde com 153. No outro ano nós fomos fazer novamente, e aí eu já estava fazendo já minhas 300 e poucas flexões. E aí nós ganhamos novamente a segunda vez. No terceiro ano era para a gente fazer novamente, só que foi um período bem tumultuado ali em Roraima e acabou que não houve a competição. E até onde eu sei, não sei se ela passou a ter novamente, mas até quando eu saí daí de Roraima, ela tinha sido extinta. Mas aí o 7º bicho foi consagrado aí o campeão nas duas versões que teve dela. E eu me destaquei na questão de flexão. Eu me lembro que o sargento Pigato, ele se consagrou, se eu não me engano, foi nos abdominais. E teve um outro militar do 7º bicho que se consagrou nas barras. Então foi um período que o 7º bicho teve uma boa classificação aí nessas competições aí. Oswaldo, e falando agora que a gente muda de assunto aqui todo momento, porque é assim mesmo, a gente tem muitas coisas para contar. Vai lembrando, né? E faz um resumo. Aí eu tento voltar em uma coisa que eu sei que ele participou e era a área dele, para ele falar para vocês, que naquela época, né, geralmente nós soldados da Amazônia, nós temos toda a qualificação, a gente tem de armamento, de navegação, de armadilha, de abrigo, a gente tem de tudo, né, de comunicações, mas só que nós temos um básico ali, tem pessoas que têm a parte mais profunda. O Oswaldo, ele era formado realmente na área, né, de comunicação. Então ele entendia muito essa área de operação de rádios e tal. Aí eu queria que você falasse para nós rapidamente assim, Oswaldo, naquela época a dificuldade que era ir para uma missão que a gente andava 10 dias, 15 dias na mata, carregando um rádio de comunicação e mais ou menos como era um rádio desse naquela época. Fala aí com suas palavras, com seu conhecimento que você tem bem profundo.
Quem quiser pode consultar lá o histórico no batalhão, né? Eu me lembro que teve 2 comandantes meus que pegaram e publicaram elogio em 2 situações. Na nossa época, era tudo muito rústico. Então, por exemplo, nas missões ribeirinhas lá em Oariz, a gente tinha que transpor as cachoeiras e tinha que carregar os motores e a embarcação no lombo. Com certeza. Eu creio que até hoje ainda talvez seja assim ainda, né? Porque eu acho que algumas coisas não mudam. Mas em questão de equipamento rádio, eu me lembro que na época, né, a gente tinha 110 e tínhamos a 116. Se eu não me engano era 116, 620. 620. Tinha 620, a 116 e a 620. A 620 era um rádio mais pesado, porém tinha uma operacionalidade melhor. Porém, só ela pesava mais de 10 quilos. E aí a gente tinha que levar a bateria reserva, tinha que levar o equipamento dela, antena de polo, tudinho, o que elevava o peso dela aí para os seus 20 e poucos quilos. Então era normal os radiooperadores revezarem a mochila que ia com o equipamento rádio com os demais membros da patrulha. Na minha experiência, no destacamento, tanto em Surucucu como em Oariz, mais em Oariz, que teve esse desenvolvimento, eu me lembro bem que certa vez a gente estava comentando, né, que o ideal seria o radiooperador levar o tempo todo, porque era a atribuição dele, essas coisas, né, e teve esse debate. E eu me lembro como se fosse hoje, tinha o Celson, né, Celson. Grande amigo meu, na época, a gente numa conversa, ele estava um pouco triste por causa de algumas situações que tinham acontecido na vida dele, questão de fé, e ele questionou sobre se Deus realmente fazia ainda naquele tempo, ou seja, ainda hoje, o que ele fez para Davi, né? Que fez Davi vencer Golias, fez Davi fazer coisas que às vezes as pessoas questionam se os valentes de Davi ou Davi chegou a fazer mesmo, por causa da dúvida da pessoa ter a condição de fazer o que eles fizeram com aquele equipamento que eles tinham na questão do acondicionamento físico. E eu me lembro que se fosse hoje, eu digo, olha, Deus querendo, Ele faz ainda hoje. E aí ele falou, tá aí, eu queria ver se tu tinha condições de carregar o rádio na missão todinha. Aí eu digo, olha, tá aí, desafio feito, vamos ver se de repente a gente faz. E eu me lembro como se fosse hoje, meu equipamento rádio, mais o meu equipamento. Aí eu me lembro que se fosse hoje o Tenente Santos pegou e perguntou para mim, olha, você vai mesmo entrar na onda dele? Daí eu disse, Tenente, até onde eu puder levar, eu vou levar. Quando eu não conseguir mais, aí eu peço arrego. E aí ele fez questão de pesar a mochila, pesou 65 quilos. Ou seja, era praticamente o meu peso, ou melhor, mais que o meu peso, que na época eu pesava 61 quilos. Atualmente eu peso 65 quilos. E nós fomos, era uma missão de 15 dias. Nós fomos até uma área lá, uma pista de pouso, fazendo reconhecimento de algumas malocas, algumas pistas de pouso. A gente não tinha como ter apoio aéreo na época, por causa de algumas operações que estava tendo no mesmo período. E nós fomos ida, nós gastamos 6 dias, cumprimos um dia lá e voltamos. E eu tive a grata satisfação de, não vou dizer que eu me preparei, que eu fiz, mas eu posso dizer que Deus me deu condição de carregar a mochila do primeiro dia saindo até o último dia voltando. E eu me lembro bem que o Celson fez parte da missão, né? E aí o Celson bateu no meu ombro, ele me chamava de velhinho, né? Cabo velhinho. E aí ele disse, Cabo velhinho, tira o chapéu. Você conseguiu. Daí eu lembrei eles, não, eu não consegui. Deus cumpriu a palavra dele, que a pergunta tua era, se Deus fazia alguém fazer algo que algumas pessoas achavam impossível, ainda hoje. E aí está aí a prova. Depois de um tempo, eu fui numa outra missão, era um outro comandante, eu não me lembro agora quem era o comandante da época, e eu levei a mochila na missão todinha novamente. Não me lembro quantos dias foi, onde eu tive um outro elogio também, referente à questão do condicionamento físico, de tomar para si a atribuição de levar aquela carga atribuída à sua função durante a missão toda. Não foi questão de soberba, mas foi mais questão de achar que realmente, eu creio que todo militar deveria guardar e dedicar
a sua vida um condicionamento físico para poder cumprir bem a sua missão. Desde quando conheci o Edson sempre fez parte da equipe de corrida. Na época ele me inspirou e eu comecei a fazer parte também da equipe de corrida. Então o tempo que eu servi na sede, sempre eu fiz parte da equipe de corrida, e depois quando surgiu as competições de Super TAF, eu participei. Então a nossa vida, né, sempre foi respaldada muito para a questão de guardar e zelar para um bom condicionamento físico. E eu volto a lembrar, hoje em dia, não sei se é verdade, né, mas eu participei numa amostra do Parque Regional de Manutenção, onde meu irmão trabalhava, e eu pude ver lá os novos equipamentos, né? Equipamentos que antigamente pesava 15 quilos, hoje em dia é um rádiozinho que pesa lá os seus 3, 4 quilos. Então hoje requer menos condicionamento físico, e hoje em dia a operacionalidade requer menos esforço na questão de levar menos equipamento, onerando menos peso nisso, né? Na nossa época não tinha como fugir. O alimento nosso a gente tinha que levar porque o apoio era muito restrito. Hoje em dia, graças a Deus, nós temos o Gavex, que dá sempre apoio. Nós temos várias aeronaves que ao longo do tempo a aeronáutica evoluiu aí nessa atribuição do PAA. Então tem aeronaves mais modernas que dão um apoio melhor. E outra questão, graças a Deus que a tecnologia facilitou mais o convívio e a vida do combatente de selva, né? A gente estava lembrando aqui bons tempos, né, na hora do almoço aqui, que eu almocei aqui, tive a graça e a satisfação de almoçar aqui na casa do Edson, e a gente estava comentando sobre que na nossa época, se a gente queria falar com nossos familiares, tinham chamado fone pet, que era o quê? Era um equipamento que era acoplado ao equipamento rádio, e aí o rádio operador da sede ficava no botãozinho ali. Quando alguém falava no rádio, ele colocava o botãozinho numa posição para que a pessoa que estava no telefone ouvisse. Quando a pessoa do telefone fosse falar, ele tinha que alterar essa posição desse botão para que a pessoa no rádio pudesse escutar. Então, só que não tinha privacidade, porque todo CMA, que fazia parte da rede, né, através da CIACOM, que era central, ouvia. Então, às vezes, a gente tinha até histórias meio interessantes, que às vezes na conversa tinha aquela empolgação, né, e às vezes a gente acabava falando algumas coisas íntimas, e aí tinha que lembrar, opa, o CMA todo está ouvindo. Então, tinha essa questão. Hoje, eu estava observando, né, a última vez que eu estive lá em Boa Vista, eu conheci um soldado que estava no seu período de arejamento na sede, e ele falando que ele falava com os amigos dele, né, e quando ele estava lá, falava com o pessoal de Boa Vista, a família dele, pelo WhatsApp, porque já tinha internet lá em Surucucu, em Auaris, no Iramutã. Eu me lembro que minha última atividade no 7º BIS foi trabalhar levando alguns equipamentos. Eu me lembro que eu conheci o Iramutã ainda em construção. A última vez que eu fui lá, eu fui até num QT, que a gente chamava na época de QT, hoje em dia não se chama mais QT. Qualquer terreno chamava. Que era qualquer terreno, né? Eram as viaturas que a gente chamava, hoje em dia 4 tons, 5 tons que o pessoal chama, mas antigamente na nossa época era chamado QT, que era a atribuição de dizer que o carro andava em qualquer terreno. Isso. Então eu me lembro bem que a gente voltou, tinha o Alci, o Everton, sim, e a gente voltou lá naquela estrada empoeirada lá do Iramutã, passando ali pelo Contão, e foi uma missão muito boa. Hoje em dia, quando eu fui a última vez lá, o destacamento do Iramutã, né, que é o 6º PEF, está bonito, estruturado, a comunidade evoluiu muito com a presença do Exército lá, até porque o 6º BEC tem mantido a estrada lá impecável. Parabéns para os guerreiros do 6º BEC, né? E hoje em dia é uma outra realidade, né? Está lá o destacamento, foi a última atividade que eu me lembro antes de eu ser transferido lá para o 6º BIS, lá em Guajaramirim, Rondônia, onde eu tive a grata satisfação de conhecer o Forte Príncipe da Beira, que eu estudei tudinho, nunca ouvi falar, e estava lá uma estrutura que você pode até ir lá pelo Marco Polo, né,
que é aquele sistema para a gente olhar no mapa, você vê a estrutura lá pelo